A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, estamos iniciando uma nova jornada, uma nova série de estudos bíblicos aqui com você, no primeiro trimestre da CPAD, de 2023, onde nós vamos estar trabalhando sobre um assunto muito interessante. Sal e luz do mundo, uma igreja relevante, que bênção de Deus. Eu espero muito que o Senhor Jesus trabalhe conosco através desse trimestre. Na aula de hoje, lição de número 1, nós vamos desenvolver o seguinte assunto em sala de aula junto com os nossos alunos: as atitudes que fazem a diferença. E eu espero muito que o Senhor Jesus também trabalhe através dessa palavra, te edificando, te usando, para que você possa ser um instrumento na mão de Deus. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos. Deixa aí teu comentário, teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar a palavra de Deus, alcançando mais vidas para Cristo. Coloca aí no comentário de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da tua igreja, onde você congrega, que Deus te abençoe de uma forma muito especial. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa disponível para você aqui no canal, para você estudar com a gente a palavra de Deus. Nosso canal é o Janderson Nascimento, tá? Também eu espero que o Senhor Jesus te edifique através dessa aula, que te use também através da palavra de Deus e que você seja uma bênção na escola bíblica dominical da tua igreja. Então, nós vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós estamos iniciando um novo trimestre, uma nova jornada aqui na classe dos juvenis. Nós estamos estudando o primeiro trimestre da CPAD em 2023. Nesse trimestre nós vamos estudar sobre o tema Sal e Luz do Mundo, uma igreja relevante. Vamos compreender muito a respeito do reino de Deus, o que é ser uma igreja relevante para a glória de Cristo. Na aula de hoje nós vamos entender sobre as atitudes que fazem diferença. Esse é o tema da lição de hoje. Para você iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição oferece para você. E a primeira base bíblica que eu quero descrever para você está então em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Leia esse texto junto com os teus alunos em sala de aula. Também apresenta a leitura bíblica em classe, que se localiza hoje em 2 endereços. O primeiro endereço está em Mateus, capítulo 5, versículo 1 ao 16, e o segundo está em Mateus, capítulo 7, versículos 24 e 25. Leia esse texto compassadamente com os teus alunos em sala de aula e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Não se esquece. Eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no canal, sempre ao meio-dia. Mas toda quarta-feira é o dia da classe dos juvenis. Então, toda quarta eu te espero por aqui para a gente estudar junto a palavra de Deus, edificando vidas para a glória de Cristo. Nesse trimestre, nós vamos aprender sobre ser uma igreja relevante. Ter exatamente essa visão, essa cosmovisão cristã de servir a Cristo como igreja do Senhor. Em primeiro lugar, eu quero descrever para você o que é ser igreja. Ser igreja é ter um relacionamento profundo com Jesus. E sendo igreja, é ter um entendimento, então, que nós somos discípulos de Jesus. Você é discípulo, teu aluno é discípulo, e nós, então, estamos sendo guiados nesse discipulado de Cristo. A igreja, ela se define de 2 maneiras. Primeiro, existe a igreja espiritual, e essa igreja espiritual ela é invisível aos olhos humanos. Mas essa igreja espiritual ela está ligada no teu coração diretamente com o Senhor. A partir do momento que você é discípulo, você está ligado, então, na igreja espiritual. Pega isso. Todas as igrejas que existem, que são genuínas, estão ligadas, então, na igreja espiritual. Na igreja espiritual não tem placa denominacional, tá? Na igreja espiritual é uma igreja só. Ela é única. Ela é relevante. Ela é poderosa. Ela está adornada e ela é cheia da presença de Deus. Existe também a igreja visível.
A igreja que é a igreja física, a igreja que a gente faz parte. Na igreja que nós fazemos parte, nós encontramos então essa divisão de entender que a igreja ela é múltipla, está dividida em denominações. Essa igreja ela é triunfante, ela está aqui trabalhando nessa terra para a glória de Deus. E essa igreja, eu e você, nós fazemos parte. Essa igreja também tem algumas funções, departamentos, algumas direções. E hoje nós vamos compreender nesse trimestre, a partir da aula de hoje, especialmente o que é ser um cristão relevante. A nossa abordagem de hoje passa então pelo Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, e eu vou definir isso com você em sala de aula. Se eu já estou te ajudando até aqui, por gentileza deixa aí teu comentário, teu likezinho, coloca o nome da tua cidade, participa com a gente porque me ajuda também. Indica esse trabalho para que mais pessoas possam ser edificadas em Jesus. O primeiro ponto trata então sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte ele é conhecido assim porque ele foi pregado por Jesus no seu discipulado. E quem registra esse texto é o evangelista Mateus. Ele está presente dentro do livro de Mateus. Se você pegar o texto de Mateus, você vai encontrar em Mateus algumas pregações de Jesus. A primeira pregação que está presente nesse texto do Evangelho de Mateus é o Sermão do Monte, que se inicia no capítulo 5 e vai até o capítulo 7. Você pode tomar como nota isso aí. A segunda grande pregação de Jesus está então no capítulo 10, onde Jesus traça um verdadeiro discipulado para os seus discípulos. A terceira grande pregação de Jesus está lá no capítulo 13 de Mateus. A quarta grande pregação está no capítulo 18 do Evangelho de Mateus. E a quinta grande pregação que nós vamos encontrar se inicia então nesse sermão profético, que começa lá no capítulo 22, 23 e vai até o capítulo 25. Então você vai perceber aqui as mensagens de Jesus. O Sermão do Monte é o primeiro registro das pregações dos ensinamentos de Jesus. O Sermão do Monte, ele traça então o posicionamento do Evangelho. No Sermão do Monte, nós vamos perceber que Cristo agora ele está pregando para os seus discípulos, para as pessoas que lhes ouviam, sobre uma vida cristã, sobre uma vida relevante de ser um discípulo de Jesus, que é diferente daquilo que era pregado pelos rabinos. Nos dias de Jesus, os rabinos pregavam então a religiosidade, uma vida religiosa, presa então aos ritos religiosos. Jesus então, no Sermão do Monte, ele passa a pregar agora uma perspectiva totalmente diferente. Exemplo, ele diz que bem-aventurado, feliz é aquele que é pobre de espírito. E eu vou definir isso com vocês já, só para você entender. Ele está dizendo que feliz é aquele que é pobre. Outro detalhe, Jesus também começa a dizer que feliz é aquele que chora. Já parou para pensar, feliz é aquele que chora? Qual a perspectiva e qual a ótica de Jesus aqui? Eu vou definir isso com você, especialmente nessa perspectiva, para você entender, à luz das Escrituras, que Jesus ele traz uma mensagem na contramão desse mundo. Ou seja, o Evangelho ele é simples, mas ele é diferente. O Evangelho, ele não anda conforme a vontade desse mundo. O Evangelho, ele anda conforme a decisão de Deus. E no Evangelho nós percebemos agora que precisamos renunciar ao nosso pecado e ter uma vida com Cristo. Em primeiro lugar, eu vou definir com você especialmente o que Jesus disse. Ele diz que bem-aventurados são os pobres de espírito. A partir da ótica de Russell Shedd, o Shedd ele destaca que Jesus ele fala não somente sobre a pobreza financeira, mas esse sentido bíblico aqui de entender que o que feliz é aquele que é pobre de espírito, é compreender que bem-aventurado, feliz é aquele que é pobre de espírito, é aquele que olha para si e reconhece que ele não tem condições financeiras. Por exemplo, ele pode ser rico, mas se ele olha para si e reconhece que ele não tem condições financeiras, não há nada que ele possa fazer para comprar a salvação, e ele entende que ele é pobre, e ele precisa muito da graça de Deus, então ele é agraciado, ele é feliz porque a graça de Deus foi oferecida por intermédio de Cristo na cruz do Calvário. Por isso você é feliz. Em segundo lugar, vou definir com você que bem-aventurados são aqueles que choram. O John Stott destaca a respeito desse choro aqui. Esse choro que Jesus diz que feliz é aquele que chora, não é o choro do luto por perder alguém, mas está entrelaçado com o choro da alma. O que é o choro da alma?
É aquele choro de olhar para você e reconhecer que o seu pecado é terrível, é abominável, te afasta da presença de Deus e você sente vergonha, vergonha profunda pelo teu erro, pela tua transgressão. E o texto diz que bem-aventurados são os que choram porque serão consolados, porque por intermédio de Cristo agora nós temos uma nova vida. Outro detalhe que o próprio Jesus descreve no Sermão do Monte. Bem-aventurados são os mansos, ou seja, os pacificadores. Esse sentido aqui de ser manso, vamos destacar para você entender. O John Stott ele também relata isso. Que esse sentido de mansidão é ter agora uma nova natureza em Jesus. Ou seja, a pessoa tinha condições de entrar na batalha, de erguer a espada, de buscar vingança. Mas pelo entendimento agora de servir a Cristo, por amor a Cristo, por amar a Jesus e ter agora uma nova natureza, essa pessoa agora é uma pacificadora, é uma pessoa mansa, ela deixa ser dominada pela presença de Deus. Ao invés de agir em vingança, ele entende que o Senhor é a sua vingança, que o Senhor é aquele que conduz e ajuda especialmente o seu coração. Está muito interligado com os pacificadores. E aí você entende especialmente essa perspectiva de entender sobre o domínio de Cristo. Bem-aventurados também são aqueles que têm fome e sede de justiça. O próprio Jesus destacou isso na sua pregação. O que é essa fome e essa sede de justiça? Nos dias de Jesus, as pessoas eram injustiçadas e por causa disso existia esse desejo da justiça do Messias. Jesus então diz, bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque essas pessoas clamavam pela justiça de Deus, pela direção de Deus. O que é a justiça de Deus? É a ação de Deus em trabalhar em favor da sua igreja, trabalhar em favor dos servos de Deus. Então pega isso e deixa Deus te usar. Jesus também diz que bem-aventurados são aqueles que são misericordiosos. O que é o misericordioso? É aquele que age olhando para aquele que tem a necessidade e age se colocando no lugar do outro. Então Jesus diz, bem-aventurados são os misericordiosos porque eles representam o reino. E esse misericordioso é aquele que anuncia esse reino, é aquele que olha para aquele que está em pecado e reconhece a necessidade de falar de Jesus para que aquela pessoa também tenha a libertação. Misericordioso também é aquele que ajuda, é aquele que contribui. Também Jesus diz, bem-aventurados são aqueles que são limpos de coração, fala de pureza da alma. Essa pureza da alma fala especialmente dessa graça santificadora do Senhor na nossa vida, no nosso caminhar diante de Deus. Você também vai perceber que Jesus também disse que bem-aventurados são os pacificadores. Os pacificadores são aqueles que proclamam a paz. No mundo nós percebemos esse desejo pela paz, mas a verdadeira paz ela é proclamada a partir da ótica do reino de Deus, como igreja. A verdadeira paz ela só vem por intermédio de Jesus. E o pacificador é aquele que proclama o evangelho, que anuncia a Cristo, que fala do Senhor. Pega isso e deixa Deus te usar. E em último lugar, nesse primeiro ponto, você vai perceber que bem-aventurado também são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Então, se você é perseguido por causa do evangelho, por causa do reino de Deus, por causa da palavra de Deus, o próprio Jesus disse no seu sermão, feliz é você, porque verdadeiramente você é meu discípulo. E discípulo de Jesus é aquele que tem uma vida diferente, age diferente para a glória de Deus. E se você é discípulo, que Deus em Cristo te abençoe. Deixa aí teu comentário também. Já avançando, vamos agora para o segundo ponto, que trata sobre o sal da terra. No Sermão do Monte, você vai perceber uma característica sensacional que Jesus utiliza a partir da sua pregação, tomando como exemplo o sal. O sal nos dias de Jesus é diferente do sal que nós temos hoje, que ele é tratado. Mas o sal ele era coletado especialmente para temperar, para dar sabor. Quando esse sal perdia o sabor, ele se tornava uma espécie de cal. E esse sal, então, ele era jogado fora para poder ser pisado pelos homens. Especialmente jogava-se ele na lama, nas portas das casas. Quando Jesus toma essa figura de linguagem, desse sal do seu tempo, ele descreve que aquele que é discípulo dele precisa ter essa característica de sal. O que o sal fazia? Ele preservava os alimentos, ele dava sabor, ele praticamente agia também para poder
curar feridas, o sal tinha esse sentido medicinal também. Aqui nós temos algumas aplicações. Por exemplo, quando Jesus disse que bem-aventurado é a igreja, ou seja, você tem que ser sal e luz desse mundo, vamos pegar o sal agora, ele está descrevendo sobre a nossa necessidade agora de sermos uma igreja relevante, uma igreja que faz a diferença nessa sociedade, que demonstra para esse mundo que servir a Cristo é bom, ser sabor, que demonstra para esse mundo a nossa vida em propagação do reino de Deus. Também, esse mundo só está sendo conservado por causa da igreja, e a igreja presente aqui, então, demonstra uma esperança para esse mundo. Esse mundo agora pode receber a cura por intermédio da igreja, porque o sal também nos dias de Jesus tinha esse valor medicinal. Então, essa cura é propagada pelo evangelho. Então, quando Jesus diz que você é sal da terra como discípulo, ele está dizendo especialmente nessa metáfora, nos ensinando que ser discípulo é ser diferente, é agir em favor das pessoas, mas ao mesmo tempo propagando o reino de Deus, proclamando o evangelho. Isso fala de ser relevante. Então, uma igreja relevante é uma igreja que faz a diferença. É uma igreja que faz e acontece. É uma igreja que edifica vidas na sua comunidade. Já avançando, espero estar ajudando você. O terceiro ponto da nossa lição destaca, então, sobre outra metáfora que Jesus utiliza, a luz do mundo. Jesus deixa claro também que aquele que é discípulo dele, como você, como igreja do Senhor, no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha, deve então ser luz. Vamos dar alguns detalhes para você entender o contexto dos dias de Jesus. Conforme William Coleman, naqueles dias, na cultura bíblica, nós não tínhamos uma iluminação como nós temos hoje a partir da luz elétrica. Mas tinha-se naqueles dias a luz que era produzida por intermédio de lamparinas. Aqui no Nordeste nós temos então o candeeiro, temos então essa visão de ter um entendimento daqueles dias bíblicos. Essas lamparinas, elas deveriam ser colocadas especialmente em um lugar alto na casa. As casas eram muito humildes. Geralmente a casa tinha uma porta e uma pequena janela. Essa pequena janela recebia a luz do dia. E durante a noite se colocava sobre ela então a lamparina para poder iluminar toda a casa. Essas casas que eram muito humildes eram casas então aconchegantes. Então você vai perceber que esse fator da luz era necessário. Então Jesus ele passa a utilizar agora essa metáfora descrevendo que ninguém bota uma lamparina, uma luz, debaixo de uma cama, debaixo de uma bacia, debaixo de uma panela. Em outras palavras, ele está descrevendo que a luz ela deve ficar no lugar certo, agir na hora certa para poder edificar vidas, para poder orientar vidas. Então o que a luz faz? Ela edifica, orienta. A luz então ilumina o caminho. E aqui nós precisamos entender que a luz de Jesus não é nossa, mas é de Jesus. Nós somos apenas o instrumento. Ou seja, você como servo e serva de Cristo, nós somos então, em outras palavras, o candeeiro, a lamparina. Porque a luz é o próprio Cristo em nós. Essa luz em nós deve ser então forte. Quando nós somos discípulos de Jesus, nós então deixamos o Espírito de Deus trabalhar em nós e essa luz de Cristo em nós ilumina esse mundo. Ilumina por quê? Por intermédio do Evangelho. O Evangelho demonstra o que é pecado. O Evangelho também aponta o caminho. O caminho é Jesus. Isso é luz. A luz de Cristo, então, direciona as pessoas para ter essa vida e comunhão com Deus. Então, é necessário ter essa visão espiritual e essa compreensão junto com a gente aqui em sala de aula. Então, quando você é luz, há uma diferença. Você traz clareza a partir das Escrituras. Para poder fechar a aula de hoje, espero muito estar ajudando você. Se eu tô, deixa o comentário aí. Vamos agora para o quarto ponto dessa primeira lição desse trimestre, que trata sobre o seguinte assunto: deixe a luz brilhar. A luz do cristão, ela brilha agora através do seu comportamento. Jesus brilha em você a partir do momento em que você demonstra essa vida que passou por um discipulado. Então, quando Cristo agora ele faz morada em você, à luz do Novo Testamento, você percebe que o seu comportamento também muda. A sua velha natureza que te guia para o pecado, ela morre. E agora você passa a ser guiado pela presença de Deus. De que maneira você é guiado pela presença de Deus? Por intermédio das Escrituras, pela vida de oração, pelo testemunho e serviço. Você também é guiado agora com essa luz no seu coração.
cultuando ao Senhor, com a sua devoção e espiritualidade voltada para Cristo, crendo no Senhor Jesus. Então, deixar a luz de Deus brilhar em você significa que você agora tem um relacionamento profundo com o Senhor. O apóstolo Tiago fala especialmente que a nossa fé deve ser firmada em Cristo. A nossa fé precisa demonstrar em atitudes. O próprio Paulo diz que nós devemos gerar em nós o fruto do Espírito, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Então a nossa vida ela é diferente. Em 2 de Pedro 2, do 11 ao 12, você vai perceber que o Pedro destaca que aquele que tem a luz de Jesus, ele se santifica e rejeita então o pecado. É por isso que nós precisamos viver para a glória de Deus, iluminando esse mundo a partir do Evangelho, da presença de Deus que habita em nós. Isso quer dizer, gente boa, que o Evangelho não é só para a igreja, dentro das quatro paredes. A presença de Deus que habita em você deve então impactar a tua escola, a tua comunidade, o teu povo, e que Deus use você para a glória de Deus. E é claro que eu espero muito que essa aula possa ter te edificado em nome do Senhor Jesus. E eu espero muito ter ajudado você em sala de aula hoje, que essa palavra possa ter te edificado. Se eu te ajudei, tira uma foto, me marca no Instagram, vou ter o prazer de te receber por lá também. Segue a gente no nosso Instagram e acompanha o nosso Ministério Pastoral. Tira uma foto com essa turma bonita que toma aula com você, me marca lá, vou ter o prazer de repostar também. Gente, que Deus te abençoe. Se você estiver assistindo a aula, faça isso também. Que Deus edifique você para a glória e honra do Senhor Jesus. Não se esqueça, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no canal e toda quarta-feira, ao meio-dia, é o dia da classe do juvenis. Então, eu conto com você aqui toda quarta, sempre estudando com a gente a palavra de Deus. Se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Você pode aceitar a Jesus como teu Salvador. É muito simples. Deixa aí teu comentário, eu quero Jesus, nós vamos orar por você, esse é o nosso propósito aqui, vidas estão aceitando a Jesus através dessas aulas, nós vamos orar por você. Se você precisa de oração também, coloca aí o teu pedido de oração, por tua família, por você, nós vamos orar por você, pedindo que o Senhor possa te abençoar de uma forma poderosa para a glória de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que vocês podem estar adquirindo para estudar ainda mais a palavra de Deus. Quero indicar para você o Evangelho do Reino, do George Led, da editora Shed, um material extraordinário para você que quer estudar um pouco mais sobre o Reino de Deus. Também outro texto que eu quero indicar da editora Mundo Cristão, Igrejas que Transformam o Brasil. Esse trimestre nós vamos estudar muito sobre essa perspectiva de ser igreja. Quero indicar para você Revitalizando a Igreja, do Hernandes Dias Lopes, um material extraordinário, pode te ajudar muito também, entendendo um pouco o que é ser Igreja de Cristo. Também do Hernandes Dias Lopes, já que estamos estudando sobre o Sermão do Monte, A Felicidade ao Seu Alcance. Aqui está uma perspectiva sobre o Sermão do Monte, as beatitudes. Quero indicar para você também o texto do Russell Shedd sobre as bem-aventuranças, um material extraordinário da editora Vida Nova. E também quero indicar o meu texto, A Doutrina do Pecado, da editora Santorini. Você encontra no Amazon, no Mercado Livre ou no site da própria editora Santorini ou até mesmo no Instagram. Gente, que Deus abençoe vocês. Eu te aguardo por aqui na lição de número 2, onde nós vamos trabalhar sobre o reino de Deus está entre nós. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br.
uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.